Constantemente, os times brasileiros são eliminados da Libertadores, pois apenas um time é campeão em cada edição. Mas você já parou para pensar quais são os 7 maiores vexames de brasileiros na Libertadores? É isso que veremos no vídeo de hoje. Em sétimo lugar, temos a eliminação do Atlético Mineiro para o Jorge Wilstermann nas oitavas de final da Libertadores de 2017. Eu coloco essa eliminação em sétimo lugar, pois foi a primeira vez que um time boliviano eliminou um brasileiro na competição continental. E essa eliminação do Galo fica mais triste ainda, porque o Galo tinha feito a melhor campanha da fase de grupo daquela Libertadores. E pegou o Jorge Wilstermann, que tinha feito uma campanha bem irregular na fase de grupo. Antes do confronto acontecer, todo mundo dizia que o Galo era franco favorito. Também não é pra menos, o Galo tava voando em campo com Victor, Alex Silva, Rafael Carioca, Elias, Otero, Casares, Robinho e Fred. Só que dentro de campo, contra o Jorge Wilstermann, não deu para o Galo. O Galo perdeu na Bolívia por 1-0. O gol foi do atacante Alvarez. E não foi um gol simples, foi um golaço de bike, um dos mais bonitos daquela edição. Se não o mais bonito, né? Já no jogo de volta, o Galo até tentou, só que não conseguiu vencer o jogo. O jogo terminou empatado em 0-0, sendo assim, o Galo foi o primeiro clube brasileiro a ser eliminado por um clube boliviano na competição mais aclamada da América do Sul. Na quinta posição temos uma eliminação normal, mas aconteceu algo nesse confronto que coloca essa eliminação na quinta posição. Em 2015, o Corinthians fez uma campanha sensacional na fase de grupo. Ficou em primeiro no grupo que tinha São Paulo, São Lourenço, o atual campeão da Libertadores, e Danúbio do Uruguai. Era o grupo da morte, literalmente. Depois da campanha sensacional na fase de grupo, o Corinthians soube que iria enfrentar o Guarani do Paraguai nas oitavas de final. O diretor de futebol do Corinthians na época era o Sérgio, e ele disse que o Guarani era um presente de Deus, alegando que o adversário não tinha tanta tradição, que era bem menor que os outros times que haviam passado para as oitavas de final. Isso acabou gerando bastante polêmica na época, principalmente para os jogadores do Guarani, que entraram com tudo no primeiro jogo, vencendo o Corinthians por 2-0, e no jogo de volta surpreendeu mais uma vez, vencendo o Corinthians por 1-0, sendo assim 3-0 no total. Podemos dizer que foi soberba? Não sei, mas que foi vergonhoso foi muito por conta da declaração do diretor de futebol do Corinthians. No top 6 temos um confronto entre brasileiros recente. Flamengo e Grêmio se enfrentaram na Libertadores de 2019, valendo uma vaga na grande final em Santiago, que depois foi trocado para Lima. Esse confronto marcou muito porque antes dos jogos acontecerem, tiveram muitas provocações de gremistas e flamenguistas. Renato Gaúcho dizia jogar o futebol mais bonito do Brasil. Já o Jorge Jesus não concordava e sempre alfinetava o treinador gremista. O primeiro jogo do confronto foi na Arena do Grêmio e terminou 1-1 com o gol do Grêmio no fim da partida. Na partida de volta no Maracanã, o jogo começou bem equilibrado. Inclusive, o Grêmio teve a melhor oportunidade no começo do jogo. Só que o Felipe Luiz, com a sua experiência, conseguiu evitar o gol gremista. Depois disso, o Flamengo fez 1, fez 2, fez 3, fez 4, fez 5-0 no Maracanã. Uma goleada que com certeza vai entrar para a história do futebol brasileiro e também da competição continental. Enfim, esse 5-0, 6-1 no total, foi um golpe duro para todos os gremistas, principalmente para o Renato Gaúcho, que dizia jogar o futebol mais bonito do Brasil e acabou sendo eliminado de forma vexatória na semifinal da Libertadores. No top 4 temos uma eliminação do Flamengo, e não foi mata-mata, foi na fase de grupo. Eu tô falando da eliminação do Flamengo na Libertadores de 2012. No grupo do Flamengo tinham Lanús, Emelec e Olímpia. 3 clubes interessantes. Mas o Flamengo era o franco favorito do grupo, pois tinha Ronaldinho Gaúcho, entre outros craques no time. Aquele grupo teve drama do início ao fim. Foi um dos grupos mais equilibrados da história da Libertadores. Os 4 clubes chegaram com chances de classificação na última rodada. O Flamengo chegou na última rodada precisando vencer o seu jogo no Newton Santos contra o Lanús. E venceu 3
2-0. Só que para passar de fase, o Flamengo teria que torcer por um empate entre Emelec e Olímpia. E o jogo foi na casa do Olímpia, lá no Paraguai. O jogo entre Olímpia e Emelec estava empatado em 2-2 até os 46 do segundo tempo. E foi quando os atletas do Flamengo estavam festejando no gramado a classificação. Só que os jogadores do Flamengo não sabiam que o jogo entre Emelec e Olímpia ainda estava em andamento. E parece que o futebol meio que puniu o Flamengo depois dessa comemoração dos jogadores no gramado, porque um minuto depois, Quiñones marcou para o Emelec, e esse foi o gol que classificou o Emelec em segundo no grupo e eliminou o Flamengo precocemente na Libertadores. E o que mais marcou essa eliminação foi uma entrevista do Léo Moura. Ele estava ao vivo no Fox Sports quando o Quiñones fez o gol da classificação do Emelec. Segundo tempo, Léo Moura ao vivo no Fox Sports acompanhando com a gente. Valeu, um abraço. Atenção, corrigindo o tempo em 47 minutos. A notícia é boa. 47. Olha o Emelec, é gol do Emelec, inacreditável. É gol do Emelec. Inacreditável, é gol do Emelec. Ser eliminado na fase de grupo é péssimo para qualquer time brasileiro. Agora, ser eliminado na fase de grupo com um gol no último minuto em outro jogo, sendo que seus jogadores estavam comemorando antes da classificação de fato ocorrer, é pior ainda, né? Que situação para os rubro-negros cariocas. Bom, o histórico do São Paulo em Libertadores é ótimo. Mesmo quando não monta um grande time, acaba fazendo boa campanha. Sempre foi muito difícil ver o São Paulo sendo eliminado precocemente na Libertadores. Porém, isso mudou na Libertadores de 2019. O São Paulo acabou ficando fora do G4 no Campeonato Brasileiro e acabou tendo que jogar a pré-Libertadores da Libertadores de 2019. O sorteio para o São Paulo até que foi favorável. O São Paulo teria que enfrentar o Talleres, uma equipe nova, estreante em Libertadores. Todo mundo dizia que o São Paulo já estava classificado para a terceira fase da pré-Libertadores. Porém, não foi isso que aconteceu. O São Paulo sofreu uma derrota por 2-0 na Argentina e no Morumbi não conseguiu reverter esse resultado. Sendo assim, o São Paulo foi a segunda equipe brasileira a cair na pré-Libertadores. Ser eliminado na fase de grupo já é péssimo, agora ser eliminado na pré-Libertadores é pior ainda, hein? Mas isso acontece, com certeza vai acontecer com muito mais times brasileiros no futuro. Falando em pré-Libertadores, não podemos esquecer o Corinthians de 2011. O time brasileiro, que tinha na época o Ronaldo Fenômeno no ataque, acabou sendo eliminado pelo Tolima, uma equipe colombiana. O primeiro jogo foi no Pacaembu e o jogo foi 0-0. Já no segundo jogo, foi 2-0 para o Tolima. Sendo assim, o Corinthians foi a primeira equipe brasileira a cair na pré-Libertadores, se tornando motivo de piada até hoje em dia. Falando sobre essa eliminação, cara, o mais bizarro que marcou realmente é que foi a última partida do Ronaldo como profissional. Ronaldo teve uma carreira sensacional e a última partida dele foi uma eliminação pré-Libertadores, que ficou marcada na história. Definitivamente o Ronaldo Fenômeno não merecia essa eliminação, mas essa não foi a única eliminação do Corinthians em pré-Libertadores. Neste ano de 2020, o Corinthians novamente caiu na pré-Libertadores. Dessa vez para o Guarani do Paraguai, que já havia eliminado o Corinthians em 2015 nas oitavas de final. Enfim, o histórico do Corinthians em pré-Libertadores não é dos melhores. Quando falamos em vexame em Libertadores, não podemos esquecer de citar o Flamengo de 2008. O Flamengo chegou muito forte para aquela edição, com Souza, Marcinho, Renato Augusto, Léo Moura, Juan, entre outros grandes jogadores. O Flamengo liderou o grupo 4, que tinha Nacional, Cienciano e Coronel Bolognese, e fez a segunda melhor campanha da fase de grupo, ficando atrás apenas do Fluminense. Nas oitavas de final, o Flamengo iria pegar o América do México, que vivia um dos piores momentos de sua história. E meus amigos, no jogo de ida, o Flamengo aplicou 4-2 no América do México, lá no Estádio Azteca. E esse 4-2 podia ser muito bem 5, 6, 7-2. O Flamengo jogou muito bem. E eu lembro até hoje, foi uma das melhores exibições do Léo Moura com a camisa do Flamengo. O Flamengo voltou ao Rio com essa vantagem simplesmente épica.
e logo depois venceu o Botafogo na final do Campeonato Carioca de 2008. 3 dias depois, no jogo de volta contra a América do México, Joel Santana estava se despedindo do Flamengo para assumir a seleção da África do Sul, que receberia a Copa do Mundo em 2 anos. Ou seja, seria mais ou menos um jogo festivo. 4-2 no total, meus amigos. Jogo no Maracanã. Não tem como ser diferente. O Flamengo sairia dali classificado. Mas não foi o que aconteceu. Os jogadores entraram tão festivos assim que entraram praticamente de ressaca. Ninguém correu naquele jogo. Foi simplesmente bizarro. E o que vimos foi um show de Cabanhas, que estava inspirado e meteu 2 gols no Flamengo, classificando o América do México. O Flamengo podia perder por 3-1 ou por 2-0. Eram derrotas que classificariam o time brasileiro, mas não, perdeu por 3-0. Sendo assim, vimos o maior vexame de um time brasileiro em Libertadores da América. Enfim, meus amigos, essas foram as maiores eliminações de acordo com o Dedequinho aqui. Você concorda com essa lista? Você colocaria outra eliminação? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Lembrando, esse canal é novo, se você curtiu, inscreva-se, ative o sininho. São 2, 3 vídeos por semana. Se você não me conhece, eu me chamo André, me chamo Dedeco também, meu apelido aí no YouTube. Tem um canal principal focado em games. Se você não conhece, eu vou deixar o link fixado aqui embaixo nos comentários. Espero que vocês tenham curtido, volto com vocês daqui a 3 dias. Tamo junto, valeu, até a próxima e fui!